Muitos espaços de discussão, nós, e aí eu me coloco nessa caixa, pessoas mais jovens, muitas vezes somos descredibilizadas das questões que nós trazemos, da forma com que trazemos. E essa mesa, nós pensamos especialmente em trazer, já que estamos falando sobre saúde mental de crianças e adolescentes, e também a saúde mental, né, de jovens, acaba também por passar por esse espaço, dentro de um ciclo específico de desenvolvimento cognitivo. A gente trouxe uma mesa só de jovens, maravilhosos, ativistas, acadêmicos, artistas, para falar um pouco sobre as suas perspectivas e desafios ao enfrentar, né, a questões de saúde mental nas suas comunidades, e aí cada um, enfim, representando um espaço diferente. Então, só uma introdução, nessa mesa é composta por 3 jovens mulheres, escritoras, artistas, ativistas e acadêmicas, e por 2 jovens também, ativistas e representantes do movimento Stand You e da juventude brasileira, e estão comigo no Conselho Nacional de Juventude. A fundação ela ocupa a cadeira de saúde, então eu vou chamar aqui ao palco, e acho que cada um pode falar um pouquinho de si, vai ser muito, muito, muito importante. Chame, então, Tainá Gomes, Théo Guajajara, Esther Guerra, Tawane Teodoro e o nosso moderador, Rodrigo Vanderlei. Agradeço a vocês pelo aceite em estar com a gente hoje. Iniciemos, então. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia a todos. Prazer, eu sou Rodrigo Vanderlei, tenho 20 anos, para surpresa de alguns. Sou atual secretário-geral do Conselho Nacional de Juventude, atuo também como diretor executivo do Mapa Educação e outros trabalhos também que desenvolvo aí na transformação social do Brasil como um todo. É uma honra estar aqui hoje nessa 6ª edição do Fórum de Políticas Públicas de Saúde na Infância, nesse ano aqui debatendo especificamente a parte de saúde mental e comunidades escolares. Nesse painel específico, a gente vai abordar um pouquinho o que envolve saúde mental das juventudes, né, como a Amanda muito bem colocou, nesse olhar de desafios e perspectivas, colocando as juventudes, inclusive, nesse centro do debate como um todo. A gente vai debater, então, um pouquinho nesses desafios, mas um olhar também de possibilidades, de ações como um todo. Mas antes, especificamente, para a gente começar o dia de hoje, para a gente, até falando um pouquinho sobre bem-estar, saúde mental, né? Queria convidar, então, a Tainá para um exercício, assim, queria convidar até também que estiver acompanhando virtualmente para esse exercício de respiração, de começo de dia nosso, que pode ser super importante. Bom dia, gente, tudo bem? Em primeiro lugar, estou muito feliz de estar aqui com vocês e queria agradecer esse convite. Só de olhar para essa mesa aqui já me sinto transbordando. Mas a proposta, então, é, nesse primeiro momento, a gente chegar e se aterrar, né? Às vezes a gente está ainda com o corpinho aqui, mas a cabeça em outros lugares, né? A correria do dia a dia, às vezes, faz a gente esquecer também desse movimento de calma, de mais tranquilidade. Então, o convite é para a gente poder respirar todo mundo juntinho. Está todo mundo respirando aqui, né? Que coisa boa, ainda bem. Mas quantos de vocês, de fato, prestaram um pouco de atenção hoje nesse processo de respiração, né? E a nossa respiração é o nosso movimento de vida. Então, a ideia é a gente trazer vida consciente para o nosso corpo nesse momento, tá? O que é que a gente vai fazer? Vou só te pedir para me lembrar do tempo, viu? Se eu estiver passando muito. Vou pedir para vocês, então, deixarem os ombrinhos sorrindo. Não sei se vocês sabem. Olha, nossa, que público lindo! Então, cair um pouquinho esses ombros, né? Consertar um pouco a postura. Soltar um pouquinho os celulares agora, tá? Deixa essa mão livre, né? E aí, vou pedir para vocês, para no primeiro movimento, a gente dar essa chacoalhada no corpo, né? Então, dá uma esticadinha para um lado, para o outro. O corpo de vocês está aqui, né? A gente está nesse espaço. E aí, vou pedir para vocês rodarem um pouquinho o pescoço para um lado, bem devagarzinho. Estou ouvindo um creque, 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 todo mundo crocante. Perfeito. Fez para um lado? Vamos para o outro lado agora. Muito bem. E como a gente está chegando aqui numa manhã, eu vou pedir para vocês o básico, que é dar aquela espreguiçada no corpo. Então, cuidado com o colega que está do lado, mas dá uma esticadinha para um lado.
Isso, exatamente, ó. Doutor Luiz ali, ó, só nos pulsos, é isso mesmo. Fizemos esse primeiro movimento, né? O corpinho está chegando. Vou pedir para a gente respirar todo mundo junto agora, tá bem? Então, como é a proposta? A gente vai pegar uma mãozinha, vai colocar cá no nosso coração. Escuta um pouquinho essas batidas aí. E a outra mãozinha lá no nosso umbigo, tá? Perfeito. O que a gente vai fazer agora, então? Quem quiser fechar o olho, pode fechar o olho. Mas a proposta é, vamos tentar sentir o movimento de respiração, né? Então, a gente vai puxar o ar pelo nariz devagarzinho. Enche esse corpo de ar. Segura um pouquinho. Solta pela boca. Escuta esse corpo. Puxa novamente o ar pelo nariz. Solta novamente. Vamos puxar mais uma vez o ar. Quando vocês estiverem puxando o ar, imagina as coisas mais maravilhosas vindo junto com esse ar, tá? Então vamos preencher o nosso corpinho com essa sensação boa. Puxou o ar pelo nariz. Inspira, inspira, inspira. Solta pela boca. Dá um abracinho aí no seu corpinho. Estamos chegando aqui, né? Se deseja um bom dia. Olha para as pessoas que estão do seu lado. Mas lembrem-se de chegar aqui, tá? O nosso corpo está presente. E é esse convite que a gente quer fazer no dia de hoje para vocês. Muito obrigada. Muito bom. Então a gente já começa o painel assim, juventude é um pouco nesse ritmo também, né? Então a gente já começa nesse modo. Queria inclusive, antes de mais nada, saudar também a Amanda, especificamente, que é a nossa parceira de Conselho Nacional de Juventude, representando a Fundação José Luiz de Setúbal. Uma jovem engajadíssima na pauta, que tão bem, faz falas incríveis lá no Conselho e tão bem representa também a Fundação. Aqui saudar a Márcia, o próprio doutor José Luiz. Dizer, pessoal, e também da importância da gente estar falando aqui sobre saúde mental no olhar de juventude, né? Eu acho que são duas temáticas que ficam muito conectadas. Hoje a gente tem a maior população de jovens da história do Brasil. São quase 50 milhões de jovens. Não há mais perspectiva, inclusive, da gente atingir outro patamar tão alto como esse, porque a tendência de envelhecimento da população é cada vez maior, especificamente no Brasil, né? Então, a gente precisa olhar para essas juventudes em sua grandiosidade e em sua diversidade também. A gente tem hoje, quando a gente sempre fala lá no Conselho, que não é uma juventude especificamente, são juventudes, no plural, pelas suas diversidades, que são hoje contempladas em diferentes perspectivas. Então, eu queria começar hoje aqui com vocês, entendendo, primeiramente, o que é essa boa saúde mental, o que seria esse significado, e também até como se dialoga com essas diferentes juventudes que aqui citei, que não é um público específico, mas sim públicos diversos que enfrentam desafios diversos no Brasil como um todo. Eu vou até começar pela própria Tainá, que já animou a gente. Depois vamos fazer bem interativo mesmo, o Theo aqui, depois a Esther, e a gente termina com a Tawane também. Pode ser? Massa, tá bem. Eu trouxe até um slidezinho, então se o pessoal quiser colocar aí. Muito obrigada, gente. E vou me atentar ao tempo dessa vez, tá? A gente fez uma respiração um pouquinho rápida, mas convido vocês a continuar esse movimento sempre que possível for, tá bem? E aí eu já trouxe aqui para vocês, né, um título que eu acho que, olhando para essa mesa, dá para entender o porquê, que é Criando Narrativas para Cuidar Bem da Vida. Quando a gente observa a diversidade presente nessa mesa, a gente entende de que tipo de criação de narrativa a gente está falando, né? E aí, pode passar, por favor? Bom, quando me perguntaram assim, né, Tainá, o que você acha que é uma boa saúde mental, né? Eu fiquei me perguntando, antes da gente entender o que é uma boa saúde mental, eu preciso saber o que é saúde mental. E aí, bom, sou formada em psicologia, tal. Poderia trazer aqui, né, um conceito e pesquisadores, né, da área. Mas eu falei, não, eu quero saber como é que, no comum, né, para as pessoas no dia a dia, como é que esse conceito está chegando. E aí fui para ele, o Google, né? E aí coloquei lá, conceito saúde mental.
E apareceu o mais básico do que a maioria aqui deve saber, né? Então, saúde mental é um estado de bem-estar que se relaciona com a capacidade da pessoa de lidar com os desafios, né, da vida, de desenvolver suas habilidades, de contribuir para a sociedade. E ali tem, né, capacidade de lidar com o estresse rotineiro, de ser produtivo. E eu comecei a pensar, tá, esse daqui, inclusive, não é nenhum conceito fixo, né? A própria Organização Mundial da Saúde fala que esse conceito de saúde mental ele é atravessado por questões culturais, sociais, né? Tem aí questões econômicas, do cuidado do meio ambiente, né? Então, tudo isso vai impactando a nossa própria percepção de saúde mental. E, para mim, fez sentido entender que, ao invés de pensar o que é saúde mental, né, dentro de um verbo que, às vezes, é um pouco rígido, eu queria mudar minha perspectiva para pensar o que saúde mental significa para mim. Significar, inclusive, né, porque eu penso que a ideia de significado está muito atribuída a essa conexão que a gente faz com a maneira como a gente percebe a vida, mas com a própria ideia de observar significados que são criados socialmente para a gente. E, atualmente, a minha percepção do que significa saúde mental é essa definição aqui, né, de que saúde mental seria um processo de reencantamento consciente com a realidade da vida. Eu sou poeta também, então tinha que deixar um negócio bonito, né? E por que reencantamento consciente, gente? Não estou falando aqui de um processo de encantamento, tipo, princesas da Disney, fadas encantadas. Não, acho importante, né? Constrói o nosso imaginário social também. Mas eu falo de um encantamento que eu li no livro O Mundo de Sofia. Sofia fala que uma das grandes potências que a gente tem quando a gente é criança é que a gente se encanta muito facilmente com as coisas ao nosso redor, né? Então, um cabo de vassoura nunca é só um cabo de vassoura. É um cavalo alado, né? É uma espada de um grande guerreiro. Então, eu pensei que saúde mental pode ser também esse processo de se encantar com a vida, a partir do momento em que a gente amplia a nossa perspectiva para ver as coisas ao nosso redor. Hoje, por exemplo, eu estou percebendo que é a primeira vez que eu estou vivendo, né? Então, é a primeira vez na minha vida que eu tenho 27 anos, é a primeira vez na minha vida que eu estou passando desse processo de deixar de ser uma jovem adulta para ser uma adulta. Então, eu quero também poder me encantar com as coisas, mas sem deixar de ter a consciência da realidade, né? Porque, para mim, uma boa saúde mental ela não se desconecta da realidade. Então, eu percebo as coisas como se elas fossem, né, vistas e dadas para mim pela primeira vez, mas de maneira um pouco mais consciente com qual é o espaço que eu estou vivendo. E por que eu falo de um reencantamento consciente, né, consciente e crítico? Porque eu sinto que é isso que permite a gente observar a vida usando óculos com lentes que façam a gente enxergar questões sociais, né? Então, a boa saúde mental, para mim, hoje, ela me traz a realidade, ela me ajuda a perceber como as coisas acontecem, mas sem que eu, para isso, perca o encantamento pela vida, né? Então, se a gente parar para observar, existe hoje na internet muito um discurso, né, de como que a gente quebra padrões sociais que são impostos para a gente, né? Como é que eu observo o meu corpo e acolho ele na própria existência, nas suas marcas, na sua trajetória. Mas a gente esquece, nesse processo de questionar, também de se encantar, né? Então, hoje, por exemplo, eu não comparo quem eu sou e a minha trajetória com a trajetória de outras pessoas. Mas eu tento todos os dias me encantar por mim mesma, né? Então, hoje eu passo por certas dificuldades. Como é que eu posso entendê-las, né? Acolhê-las, identificar o meu próprio processo e me observar também de forma acolhedora, carinhosa, né? Então, a minha vida hoje ela é muito baseada numa política de amorosidade, que, para mim, é o que torna a minha saúde mental uma saúde de qualidade. É conseguir ter o poder de escolha, de ser quem eu quero ser, né? Entendendo o lugar de onde eu venho, entendendo a maneira como o meu corpo se coloca no mundo, sem deixar de, com isso, me encantar por quem eu sou no mundo agora, a partir da minha existência também. Então, eu acho que uma boa saúde mental, para mim, significaria, né, me pensar na história de forma acolhedora e coletiva também, né? Já que eu não sou sozinha, e essa mesa, para mim, é um grande demonstrativo disso. Tá, pessoal, bom dia. Bom dia, todo mundo muito animado. Eu sou o Theo Guajajara, como o Rodrigo citou aqui. Eu também faço parte do Conselho Nacional de Juventude, mas eu sou indígena do povo Guajajara lá do Maranhão, da aldeia Morro Branco, que é a menor terra indígena demarcada do Brasil, mas é a terra indígena também onde tem muita população de jovens do Maranhão.
Queria agradecer esse espaço e dizer que esse tema aqui é fundamental por estar com realidades diferentes. A gente sabe das vivências de juventude, como isso é muito complexo no Brasil, porque uma característica que o Brasil tem é de como é diversa as nossas juventudes. Acho que isso aqui, inclusive, é um motivo de muito orgulho para a gente, inclusive, que está à frente das lutas da juventude brasileira. E isso está no dia a dia sobre como é que a gente vai incorporar um novo debate para dentro também das escolas e universidades. Eu também faço parte da União Nacional dos Estudantes, da UNE, que representa todos os estudantes brasileiros. Observando de perto um grande índice sobre evasão universitária e evasão escolar, ficou muito claro e muito transparente para a gente sobre qual a maior dificuldade que hoje a evasão tem. Não é somente pelo plano pedagógico, a falta de acompanhamento em escolas e universidades, mas a saúde mental ela está ali entre um dos três motivadores a permitir com que a evasão aconteça. Por isso que hoje, inclusive, o movimento estudantil brasileiro tem lutado aí, né, pela lei, a 13.935 de 2019, que faz esse acompanhamento de serviço social e psicólogo dentro das escolas, que é peça fundamental nessa discussão. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui traz um plano e uma estratégia para a gente começar a traçar. Hoje, se você pega os estudantes brasileiros que estão nas escolas e você coloca ele num debate sobre qual é a possibilidade que ele tem de perspectiva do futuro, qual o papel dele dentro da escola, muitas vezes não vai saber falar. O que vai saber falar é dos casos de racismo que acontece, dos casos de xenofobia que acontece, que acaba que, por muitas das vezes, fazendo com que o ambiente da escola seja um ambiente mais opressor para ele do que acolhedor. É por isso que a política de acolhimento ela é fundamental nesse processo das escolas, das universidades. Um grande índice hoje dos indígenas que não estão saindo da universidade não é porque a bolsa está caindo ou porque existe um plano do instituto, da faculdade que dá apoio, existe um plano... Não, muito pelo contrário. É porque hoje a gente conseguiu incrementar novas tecnologias na universidade. Como? Criando associações de acolhimento, criando associações de indígenas, criando associações de mães, criando associações de população LGBT, criando associações de extrativistas, ribeirinhos, porque isso que acolhe, muitas das vezes, são as nossas vivências. E a gente precisa, inclusive, estar interlaçado isso dentro da escola e dentro das universidades. Não é menor, gente, que hoje a gente tem visto aí diversas escolas com ataques, e muitas das vezes de jovens para jovens. Jovens entrando desarmados dentro da escola, e a gente não consegue instaurar um processo de paz nas escolas. Isso precisa ter a ver, inclusive, com o nosso debate que a gente quer fazer. E eu queria trazer alguns pontos aqui que eu também acho que é fundamental. Primeiro que, hoje, para a população indígena, para alguns povos, e eu trago esse específico do meu, não tem esse termo juventude. Existe o processo ritualístico de criança para adulto. Eu estou falando de cacique com 14 anos de idade. Estou falando de um jovem que, aos 14 anos de idade, precisa liderar um povo. Como fica a saúde mental desse jovem? Que política pública vai assistir ele? Qual é a política de acolhimento que tem? Muitas das vezes a escola e a universidade não tem. Às vezes é só o serviço de saúde no seu território. Mas eu estou falando que isso, pessoal, tem agravado para que os guaranis kaiowás tenham feito suicídio dentro das universidades. Na UFSCar, em outras universidades, onde os Guarani Kaiowás têm suicidado dentro da própria instituição de ensino. Não é porque aconteceu um problema dentro da instituição, é porque se sente impotente por não estar dentro do território. Então, isso aqui é importante que a gente consiga dividir sobre que, muitas das vezes, os nossos maus sentimentos, e aqui a gente fica muito cansado, assim, né? Poxa, logo na nossa vez... A gente já está cansado com 24 anos, com 20 anos, como é que fica? Qual a perspectiva que nós temos? Então é importante a gente ter um pouco desse pensamento, assim, na verdade, mais desse aprofundamento sobre as diversidades e sobre como nós nos organizamos a partir do lugar onde a gente está inserido. O fomento à cultura é primordial para esse processo, dentro das escolas. Acho que hoje, inclusive, é o que mais tem salvado a juventude brasileira, é o fomento da cultura e da arte. Não tem como desligar. Cultura não é luxo. Cultura é um processo
de transição do trabalho precário em potência e vida, e a gente precisa falar isso para a juventude, precisa falar isso para as crianças, e a gente precisa adotar uma metodologia de tradução para esses jovens, principalmente para as crianças, porque não dá para a gente se adaptar e achar que no futuro, na universidade ou no mercado de trabalho, a gente vai poder corrigir os erros do passado, e esses erros do passado são frutos de traumas que muitas das vezes são eternos. De muitos traumas, muitas das vezes, do próprio racismo que acontece no dia a dia da escola, mas dos casos de agressão dentro de casa, da agressão fora de casa também, das políticas violentas que acabam marginalizando essa juventude que já é marginalizada. Então, muitas das vezes, a gente pensa que o ambiente se torna acolhedor, mas, na verdade, o ambiente pode se tornar um ambiente mais longe que a gente quer. E aí, só para finalizar assim mesmo, para passar aqui para o Rodrigo, trazer um ponto importante sobre essa divisão, de que o recorte racial ele é fundamental. Não é à toa que 45% dos jovens que suicidam hoje, que têm problemas de saúde mental, são majoritariamente pessoas jovens de 15 a 30 anos, racial, e são negros e negras, e são mulheres, e, sobretudo, são mães. Então, é importante que a gente consiga ter esses dados no horizonte para a gente conseguir fazer uma política de prevenção dentro das escolas, com acesso à universidade, mas também para fora da cidade. Obrigado. Oi. Primeiro, eu gostaria de parabenizar as falas de vocês e as falas que vieram antes. A primeira mesa está sendo, para mim, muito importante e muito enriquecedor. As informações e tudo que a gente está debatendo aqui. Sou Esther Guerra. Sou residente de Cidade Tiradentes, que é um bairro aqui de São Paulo, no extremo leste de São Paulo. E é um bairro, a maior coab da América Latina. Por conta disso, é uma pluralidade gigantesca. E eu venho falar justamente desse lugar de fala de uma mulher preta em uma periferia, que estudou a vida inteira em escola pública, que hoje faz faculdade, universidade pública também, que acha muito errado ter que pagar para estudar, e que, principalmente, conviveu em diferentes realidades. Desde os 8 anos, eu estou envolvida no meio da arte, tive uma base familiar muito sólida, se tratando disso, que me ajudou a construir uma autoestima e uma saúde mental equilibrada, de saber e conseguir lidar e ter uma rede de apoio ali para, quando precisasse, para, se eu estivesse ali caindo, para conseguir me levantar, me ajudar. E isso foi justamente o que me trouxe até aqui. As oportunidades que me surgiram e o acolhimento que me foi dado foi justamente o que me fez estar aqui, porque sem ele não estaria. E é justamente isso que falta para a maior parte da juventude, para a maior parte dos meus colegas, dos meus amigos e das pessoas que conviveram comigo no meu bairro. Porque, quando a gente trata da saúde mental dos jovens, a gente está falando justamente de uma pressão que vem junto com uma globalização, que vem junto com uma rede social e com um capitalismo no Brasil, exatamente, muito desorganizado e muito ascendente, muito apressado, e que recai cada vez mais nas juventudes, e que é mostrado, inclusive, nos dados. Só que a gente não traz, com essa globalização, com essa antecedência nos processos, uma contrapartida. A gente não traz com eles o apoio necessário. Por exemplo, a gente tem hoje, sim, políticas públicas que deveriam garantir o acompanhamento psicossocial dentro das escolas. Mas a gente sabe que, na prática, infelizmente, isso não acontece da forma que deveria. Tanto por quantidade, porque a nossa saúde pública não atende o número de pessoas que temos, e isso se reflete também nas infâncias e nas juventudes, mas principalmente pelo preconceito, que também já foi falado aqui nessa mesa. Uma criança, um jovem, até eu mesma, teria uma vergonha extrema de falar que eu estou me sentindo triste há mais de 2 meses por algo que eu não sei explicar.
que é justamente o início ali, um dos sintomas iniciais para um problema mental, para algo que deveria ser tratado e que tem necessidade de auxílio, de ajuda. Só que isso é tratado como loucura, isso é tratado como você está fazendo demais, você está fazendo drama, você tem uma vida perfeita, você não deveria estar se sentindo triste, você não devia estar se sentindo assim. E os questionamentos são levados como cobrança. Nas escolas, a gente tem um sistema que ele aponta os erros e não dá margem para os acertos. Por exemplo, se você fez uma atividade errada na escola, o professor vai falar, você errou, faça novamente. Se você fez um certo, você não vai ganhar um parabéns, você só fez o que era sua obrigação. Só que, hoje em dia, isso está se tornando mais pesado. As coisas simples estão se tornando mais pesadas. Está mais difícil esse processo de você se encantar pelas coisas simples. E justamente por isso que a gente tem um aumento tão grande nas taxas de suicídio e nos problemas mentais. Esse ano eu perdi o meu irmão para suicídio. Meu irmão tinha 15 anos e ele estava em processo de tratamento pelo SUS, pelo CAPS, e por uma mudança de endereço ele não conseguiu continuar esse tratamento e por um preconceito familiar, de uma parte da família, isso não foi tratado da forma como devia. Ele tinha a maior parte do apoio, ele tinha redes de apoio, e ele era, sim, uma criança e um jovem de linha de frente, só que ele não conseguia construir uma autoestima, ele não conseguia enxergar a beleza ou se sentir grato a maior parte do tempo, ou uma boa parte do tempo, por quem ele era. A falta de aceitação e a desconstrução de autoestima que nós não temos hoje é horrível e tem que ser mudada. Oi, gente. Quero começar agradecendo o convite, é uma honra estar aqui, ao lado de vocês também. Fui muito bem contemplada em todas as falas, então é até difícil ser a última e falar agora, nesse momento. Mas eu quero começar, como a gente deixou as biografias, né, nesse folhetinho que todo mundo recebeu, o meu começa muito falando que eu sou uma poeta marginal. E eu gosto muito de explicar isso em todo lugar que eu vou, porque quando a gente fala em marginal, vem uma coisa na cabeça, né? Automaticamente. Então, dentro das competições de poesia falada, que é as competições que eu participo, né, que são os slams, também existem as batalhas de rima, no qual essas pessoas vêm da periferia e a gente mora nas margens da sociedade. A partir desse momento, somos marginais, por viver às margens da sociedade. E é isso a tradução. Tá? Então, é por isso que eu me considero uma poeta marginal. E aí, eu participo das batalhas de poesia desde 2016, e o slam ele me abriu muitos caminhos. Né? Hoje, estar sentada aqui nessa mesa é através do slam também. E tudo que eu já conquistei, por exemplo, ter 2 livros lançados, hoje eu sou organizadora do Sarau do Capão, eu rodo as escolas, né, através do projeto Slam Interescolar, promovendo as batalhas de poesia dentro das escolas também. Tudo isso foi através do slam, né? Então, eu gosto sempre de começar dessa forma também. E aí, a minha saúde mental ela foi muito bem construída também, dentro desse movimento, no qual eu sempre fui uma pessoa muito tímida e muito retraída. Então, falar dessa forma que eu estou falando com vocês também veio após as batalhas de poesia falada, porque antes eu era muito mais travada, assim, né? E aí, a minha infância, eu fui construída dentro do esporte também. Eu joguei basquete profissional dos 8 aos 16 anos. E aí, sim, gente, com essa altura toda. Então, dos 8 aos 16 anos, eu joguei basquete profissional. E aí, depois que eu saio, então, eu comecei com 8 anos, né? Então, eu me construí dentro do esporte. Quando eu saio, eu me vejo perdida mesmo, né? Porque a minha rotina era ocupada pelo esporte. Então, era da escola para o treino, do treino para a escola, e eu ficava muito, muito nisso, assim. Então, quando eu saí do esporte, eu me vi um pouco perdida, mas
eu não sabia como falar sobre aquilo e o que estava acontecendo comigo também, né? E aí foi um momento onde a ansiedade me visitou, mas eu também não sabia que era ansiedade. E aí eu passei um tempo e aí eu fiquei rodando entre médicos, assim, porque eu tinha certeza que tinha um problema com o meu coração. Eu falei, não é possível, eu estou infartando. É isso que está acontecendo. E aí o médico, eu cheguei a um ponto que eu tinha 5 guias de psicólogos e eu falava, gente, tá todo mundo doido, né? Eu, com as minhas 21 temporadas de Grey's Anatomy, sei do que estou falando. Entendeu? Então, não é isso daqui. O meu problema realmente é o meu coração. E aí, quando eu lidei, né, tive que ir até a psicóloga. E aí, quando eu entendi que era ansiedade e que esse trabalho seria não só da psicóloga e de um monte de coisas, então o esporte é algo na minha vida que ele precisa estar. Eu cresci dentro dele. Quando eu saí dele, meu corpo falou, querida, o que está acontecendo? Como assim? Então, a partir do momento que a gente também não exerce atividade física, não tem um sono regular, não se alimenta bem, tudo isso roda em torno da nossa saúde mental também, né? E, além disso, além desse entendimento e de conversar isso com outras gerações, e não só gerações mais novas, e também as gerações mais velhas, como estava sendo falado na mesa anterior, né, dos preconceitos em torno disso, a gente precisa também, porque a gente dá um tipo de diagnóstico, então é a ansiedade, é a depressão, hoje é muito mais falado sobre isso, mas o acolhimento depois disso também precisa vir, né? Eu, como falei para vocês que trabalho dentro das escolas também com a poesia é esse lugar também de desabafo, né? Então, a gente escuta muitas coisas através da poesia que na fala fica muito mais difícil de falar. Então, quando você escuta uma poesia de um aluno de 14, 15 anos, falando de ansiedade, falando de questões mentais mesmo, você entende como ele está naquela situação de, beleza, isso aqui está acontecendo comigo, mas o que eu faço com isso? Então, o quanto a nossa fala sobre esse assunto é importante, mas a escuta também. A gente tem essa ideia dentro do Islã, né, que são geralmente 3 rodadas de poesia, quem está competindo participa durante essas 3 rodadas. Só que a gente fala o máximo 9 minutos, porque cada poesia tem que ter 3 minutos. E o evento tem 1h30. Então a gente tem a ideia de que a gente fala 9 minutos e a gente vai escutar o resto do evento inteiro. E aí eu levo muito isso para a vida, né? Que a gente tenha a ideia dessa fala para as outras gerações também, mas que a gente tenha esse ponto de escuta, que aí esse equilíbrio que eu acho que é o essencial, né? E é isso. Obrigada. Muito bom. A gente viu agora há pouco, inclusive, no primeiro painel, a perspectiva de que a gente tem hoje, né, no mundo, 1 em cada 5 pessoas com algum tipo de transtorno. E a gente viu junto a isso também com o Rodrigo, meu xará, que quase 75% dos casos são com essas pessoas, né, antes de 24 anos. 50% com jovens, inclusive, tem a origem ali aos 15 anos de idade, esses transtornos mentais como um todo. E numa primeira conversa que eu tive com a Ju, da Zé, que está aqui na frente, inclusive Juliana, a gente conversou muito durante um bom tempo assim o quanto um público de juventude às vezes é muito negligenciado do ponto de vista de política pública, né? Porque a gente tem um enfoque muito grande na criança e adolescente em muitos momentos, a gente tem um enfoque em alguma medida no público adulto, mas tem esse meio termo aí, em especial dos 18 aos 24, que não tem uma atenção importante. E muitos deles, inclusive, estão em ambientes escolares, em ambientes de estudo como um todo. O Theo colocou muito bem o quanto esses ambientes, às vezes, muito mais excluem do que acolhem. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, em especial ao chegar nessa temática. Eu, particularmente, passo a me entender enquanto uma liderança jovem, e aí uma breve história muito rápida mesmo, prometo. Quando no ensino médio, durante uma semana na minha escola, a gente tinha 17 disciplinas, era ensino integral, lá em Pernambuco, uma escola de referência, inclusive, e durante uma semana nós tivemos 3 casos de suicídio dentro do ambiente escolar. É naquele momento que a gente começa, inclusive, eu particularmente, a entender o quanto será necessário um grêmio estudantil, por exemplo. O quanto será necessário eu, enquanto representante de turma, na época que era, tentar pensar em alguma coisa que pudesse atenuar aquela situação. É ali que, definitivamente, eu começo a me entender enquanto liderança jovem, até depois de desenvolver pesquisas sobre isso dentro do ambiente escolar, muito em virtude disso. E aí eu queria trazer para vocês aqui, até eu vou inverter a ordem, começando dessa vez pela Tawane, até para a gente, né, trazer uma dinâmica maior.
entender qual é o papel da escola nesse debate sobre saúde mental. Acho que cada um aqui foi trazendo um pouco de insumo sobre isso, mas queria ouvir um pouco de vocês também mais sobre isso. E até antes de passar para você, quem estiver acompanhando a gente virtualmente também, até quem está aqui presencialmente, já vai pensando em perguntas que daqui a pouco a gente também vai abrir para esse espaço, tá? Mas pode começar. Acho que esse papel da escola, né, ele entra junto com o papel da sociedade também, né? De pensar esse papel que tem que ser em conjunto. Então, tanto ser trabalhado dentro da escola, como a primeira mesa falou brilhantemente, como esse acompanhamento também com essas outras áreas, né? Com a escola tem que estar em contato diretamente com os pais, né? Que é quem vai estar ali dia a dia também. E aí, dentro da escola, trazendo, né, para o ambiente da poesia, que eu trabalho dentro das escolas também, a gente consegue ver muitas coisas, né? Muitas mudanças, pensando pelo lado positivo também, de que na minha época, e é isso, hoje eu tenho 25 anos, né? Então, na minha época de ensino médio, pouco se era falado sobre essas questões. Então, a gente vê essas mudanças de uma forma muito grande, né? E isso é muito importante. Então, você vai nas escolas, naqueles painéis, né? Não é painel o nome, mas que tem nos corredores, sabe? Tipo aquelas lousas assim. Mural, obrigado, gente. Minha cabeça estava se batendo aqui para achar a palavra mural. Mas os murais nos corredores, você já vê vários trabalhos que os professores trabalham com os alunos, né, sobre saúde mental e sobre bullying, e falando sobre essas questões, porque é dessa forma que a gente vai conseguir algum resultado, falando sobre isso, né, para que os alunos se sintam, né, para que essa juventude se sinta confortável em se abrir, em falar sobre isso, né? Então, essa junção mesmo da cultura com a educação, ela tem esse papel muito importante também, e tem que ser primordial, né, que converse com esse aluno. Então, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando que esse tipo de cultura, independente de qual seja, ele precisa conversar com a realidade do aluno, né? Então, eu tenho professores que me deram aula, né, e que me mandam fotos com os meus livros dentro das salas de aula, e aí isso, além dos meus e de qualquer outro poeta periférico também, o do quanto as nossas realidades são parecidas, e o quanto ele vai ler aquilo e falar, nossa, essa menina que veio do Capão Redondo, ela hoje é escritora, hoje ela trabalha com a poesia falada. Então, isso é uma realidade para mim também. Então, a questão de representatividade, né? Então, isso, quando se conversa com a realidade do aluno, quando vai próxima à realidade dele, se torna mais atrativo. Então, isso, a gente pode falar de qualquer área, vai ser mais atrativo para o aluno se isso conversar com a realidade dele, com o tipo de palavreado que ele usa, e tudo isso vai fazer isso ser mais atrativo para ele. Então, através, por exemplo, da poesia, né, falando com eles dentro das escolas, eles trazem muitas coisas de como a vida deles no dia a dia mesmo, né, como a poesia pode ser esse ponto de alívio, né, de despejar aquilo para fora mesmo, tanto as nossas dores como os nossos amores. Então, é muito bonito ver eles com o microfone na mão falando. A gente costuma falar, né, tipo, qual é o outro momento dentro da escola no qual o aluno vai receber um microfone e a gente vai olhar para ele e falar, vai, pode ir, o que você quiser, vai lá. Então, a partir disso, eles se tornam protagonistas da sua própria história, né? E em poucos momentos, isso é discutido, né, do quanto a nossa história é importante e o quanto a gente falando ela se torna mais importante ainda, né, e do quanto as pessoas precisam nos escutar também. Eu acho que isso foi uma das coisas que o Islã mais me chamou a atenção, assim, né, que é um momento que eu pego o microfone, eu conto uma vivência minha através de poesia, e as pessoas, elas vão me escutar, elas têm que me escutar a partir daquele momento. Então, isso foi um ponto que me abraçou muito, e hoje, trabalhando com os alunos dentro das escolas, eu consigo ver a importância disso de uma maneira ainda maior, né? Do quanto, talvez, ele não vai ter outra oportunidade ali, na sua juventude, para pegar o microfone dentro da escola e falar sobre uma vivência dele. Então, eu acho que o papel da escola traz muito dentro dessa vivência de trazer as atividades
né, e as falas sobre saúde mental e sobre qualquer outra coisa que for trabalhada para a vivência do aluno, para a vivência dessa juventude, para que isso seja atrativo para ele. Mas eu volto naquele ponto, né, no inicial que eu falei, do quanto, ainda bem, isso vem mudando positivamente também, essas falas dentro das escolas. Tem muitos professores que estão fazendo esses trabalhos de forma brilhante, né, e eu quero encerrar a minha fala, inclusive, pedindo uma salva de palmas para todos os professores que fazem esse trabalho. Obrigada. Ai, que boniteza, gente, te escutar. Eu queria pedir para voltar aí novamente à apresentação. Precisei dividir em 2 etapazinhas, né? Mas queria explicar para vocês porque, para mim, saúde mental é um processo de reencantamento, né? E como que eu tenho feito isso dentro das escolas, inclusive. Hoje eu faço parte do Educar Mais, que é um projeto, né, do governo da Bahia, que insere nas escolas públicas, né, profissionais que possam estar oferecendo oficinas no contraturno de aula, né, dos alunos. E aí, uma das minhas experiências de reencantamento tem sido essa galerinha aqui, né, do Colégio Estadual Dr. Lauro Passos, lá em Cruz das Almas, que é a cidade, né, de onde eu estou vindo aqui, uma cidadezinha do interior da Bahia, que tem o melhor São João do Recôncavo Baiano, super recomendo a vocês. E ninguém pode discordar, viu, gente? Mas são esses jovens aqui que me fazem entender saúde mental como um processo de reencantamento consciente e crítico, né? Porque não é fácil se reencantar. Não é fácil. E eu passei por isso durante os meus 27 anos de vida, né? Inclusive, pensar saúde mental através, né, da minha experiência enquanto uma mulher negra, nordestina, brasileira, também me coloca em um outro lugar. Né? E eu, né, formei em psicologia na Universidade Federal de Sergipe e passei 5 anos tentando encontrar um debate sobre saúde mental que pautasse questões étnico-raciais e não encontrei. Hoje a gente tem na universidade porque os alunos se movimentaram para que isso estivesse presente na grade curricular. Mas eu saí da universidade entendendo que todo o espaço em que eu fosse, eu iria pautar as questões que falam sobre a minha vida e sobre a minha existência, porque isso dialoga com a minha saúde mental. Não tem como eu ter uma boa saúde mental, uma saúde mental de qualidade, se eu não consigo me perceber, me entender no mundo, né, me significar e dizer para mim mesma o que é que saúde mental significa para mim. Será que é, de fato, ser produtiva, né, como ali o Google trouxe para a gente? Será que é, de fato, só desenvolver habilidades para saber lidar com os outros, né? E saber lidar comigo, o que é lidar com a gente, né? Com as nossas transformações, com esse nosso processo de ir se desenvolvendo individual e coletivamente. Então, são esses jovens que têm me ensinado esse processo de me reencantar com as pequenas coisas, né? E quando eu falo as pequenas coisas, é porque eu também sou arte educadora, também sou poeta, né? A poesia me resgatou e segue me resgatando. O teatro me trouxe sentido, o teatro me ajudou a cuidar da minha saúde mental, porque foi no teatro que eu me vi vista, né? Eu me percebi as minhas histórias. Então, junto com esses jovens, né, nas oficinas psicoeducativas, a gente começou a questionar o que é ser jovem, né, no Brasil de hoje. O que é que cuida de mim? Quais são as estratégias que eu posso desenvolver para cuidar da minha saúde a partir da minha realidade? Então, tem jovens que trazem as suas músicas, tem jovens que trazem as suas poesias, tem jovens que trazem as suas cantorias. E a gente constrói saúde mental de maneira coletiva, né? Por isso que eu coloquei ali em cima da fotinha, construindo saúde mental no coletivo. Porque é no coletivo que a gente vai entendendo que saúde mental também é poder escolher quem a gente quer ser, né? Não a determinação social, não os preconceitos que existem trazendo estigmas para o nosso corpo, a partir da nossa realidade. Sobretudo falando de alunos de escola pública, né, numa cidade que fica no interior da Bahia. A quantidade de adesivos que, né, a gente vê sendo colado nas nossas testas, assim, de você é isso ou aquilo. E dentro dessas oficinas, o que a gente tem construído é o que eu quero ser para além do que me disseram um dia. Qual é a narrativa sobre o meu corpo, principalmente porque a gente está falando de maioria de estudantes negros e negras, né? Então, quem eu quero ser e como eu quero existir. E é isso que vem me fazendo reencantar para a vida, de maneira consciente e crítica, de que se a gente não dar para esses jovens o poder de escolher quem eu quero ser, o poder de me encantar dentro da minha própria realidade, de me sentir potente através das minhas criações, né? A gente também não vai conseguir produzir políticas públicas dentro desse espaço que acolham e encantem os jovens para falar de si mesmos e si mesma, para falar sobre como se sentem, né? Então, hoje, inclusive, eu acho muito engraçado, porque
As oficinas começaram com pouquinhas pessoas, né? E eles falavam, não, eu não sou doido, eu não preciso disso de psicóloga, de oficina de psicoeducação, de autoconhecimento. E aí, hoje, se eu não apareço por algum motivo, por exemplo, hoje é terça-feira, né? Quarta, pronto. Ontem foi terça-feira, era meu dia de oficina. E aí eu disse, vou precisar repor porque eu vou para um evento. Eles já colocam uma mensagem no grupo, cadê a professora de psicoeducação que não está aqui, né? Então, dentro desses espaços, eles perceberam que eu não ia para lá para colocar um conceito de saúde mental e dizer se encaixem nisso. Mas o que saúde mental significa para vocês dentro dessa sala? Vamos aprender? E aí a gente aprende. A gente aprende com Racionais MC, na versão Grelo da Seresta. Não sei se vocês já escutaram, né? A gente aprende assistindo séries, a gente aprende assistindo filmes. A gente aprende desenhando, pintando, colorindo. E a gente aprende trazendo significados da realidade dessas juventudes para a saúde mental. Então, não é pegar um conceito que dite o que é saúde mental para as juventudes, mas é comunicar com as juventudes o que é saúde mental, para que, a partir disso, a gente construa, de fato, políticas públicas para pensar a saúde mental dessas juventudes, né? Então, eu gosto muito de fazer o caminho dos inversos, assim, né? Ao invés de o que é saúde mental, pensar o que saúde mental significa para você. Esse questionamento que eu queria deixar aqui para vocês hoje, inclusive, né? O que é que saúde mental significa para vocês? Não de maneira individual, isolada unicamente, porque saúde mental não é algo que a gente só dialoga no individual, né? Mas no coletivo, como é que a gente vai construindo significados que tragam a noção de saúde mental, que nos acolha e que nos potencialize dentro ou fora das comunidades escolares. Obrigada. Eu compartilho muito do que você acabou de falar. Acredito que, principalmente, você construindo o que é saúde mental a partir de um trabalho coletivo e continuado, principalmente, você tem um resultado muito melhor, porque aquilo... Voltando à primeira mesa, quanto mais você repete aquele conceito na sua mente, conforme você vai construindo ele fica internalizado dentro de você. E uma das coisas que eu acredito que serem muito importantes é a gente tratar de novo aquela linha tênue dentre falar de sintomas, falar de doenças e autodiagnosticar, que são coisas muito diferentes, mas muito próximas também, né? Hoje a gente tem, com a internet, muita informação e muitos jovens que se autodiagnosticam. Muito de, eu tenho depressão, a minha ansiedade, para com isso, eu sou ansiosa. E, tipo, não é assim que funciona. Não é assim que as coisas devem ser feitas, e o quanto isso nos deixa distantes da realidade que estamos procurando, que é a realidade que, justamente, eu reconheço o problema e reconheço como solucioná-lo. Eu participei de um projeto com a Unicef, que foi a Agenda Cidade, e dentro disso tive um projeto com as Serenas, que nos ensinaram sobre prevenção à violência. Então, a gente teve um trabalho que era justamente enxergar o problema, enxergar o que era e ver onde ele está, como acontecia e como que a gente soluciona isso dentro das diversas realidades que internalizavam cada um. E como nos tornar socioeducadores, comunicadores, educomunicadores na nossa região. E, inclusive, queria deixar um abraço para as Serenas que estão aqui. Porque isso foi extremamente importante para o meu desenvolvimento enquanto amiga, principalmente. Porque uma coisa eu tive, sim, uma base familiar, eu tive, sim, uma base escolar que, por conta da minha família, por conta de fora da escola, conseguiu me levantar e me erguer. Só que aqueles meus colegas dentro da escola não tinham a mesma realidade do que eu. E como é que eu vou auxiliá-los? Como é que eu vou ajudá-los? Como é que eu vou... Eu enxergo que talvez fulano tenha um problema, mas como é que eu vou chegar nele e falar, talvez você precise de ajuda? E outra, quando ele chega até mim para se comunicar, para desabafar, como é que eu digo para ele que a gente só tem 20 anos e que ele não tem que estar preocupado porque não tem R$1 milhão na conta? Porque essa é a preocupação do jovem de hoje em dia, porque ele não está numa mansão como youtuber que ele viu na TV.
a nossa realidade não é pautada. E principalmente dentro do ambiente escolar, as pluralidades não são pautadas. Falta-nos projetos como esse, projetos que trabalhem a psicologia e a saúde mental. Falta-nos projetos que levem a forma de arte para dentro da escola de forma continuada. E como é que a gente consegue trabalhar isso dentro do plano de aula, realmente? Como é que a gente consegue criar políticas públicas que pautem a construção de uma autoestima e de uma saúde mental, não a da falta dela? Pega esse aqui. Tá. Todas elas contemplam aqui porque todo mundo é jovem e tem aí é justamente essa crise, porque primeiro tem uma responsabilidade sobre a gente com 18, 19 anos já tem que tomar decisões muito cedo. Assim, acabou de sair da casa dos pais, acabou de entrar na universidade, já tem que pensar onde vai morar, qual o contrato. Até no primeiro dia de aula da universidade já passa o contrato para você assinar o termo de formatura, sendo que você não sabe nem se vai formar a partir das condições. Essa realidade dessa tão juventude ansiosa é o reflexo do que está hoje pós-pandemia. Que são os bebês da pandemia que não tiveram esse processo de entrar na escola, na sua creche, no seu infantil 1, que está um processo de adaptação. Mas o papel fundamental da escola, gente, ele perpassa por, na minha opinião e na minha realidade do que eu vivo e vejo em outras escolas, e olha que eu já rodei muita escola aqui, no Brasil todo, em muitas universidades, é um ponto fundamental que tem a ver com o vínculo da própria comunidade, do seu território onde está essa escola. Porque não pode ser também um trabalho somente da escola, da instituição escola. Precisa ter o convívio e o abraço da comunidade. Por que as escolas hoje não são os equipamentos de acolhimento de cultura para a saúde mental? Por que os grandes prédios dessas escolas têm grandes grades onde essas crianças não podem brincar na praça porque a praça está debilitada? Sim, qual é a política que a gente vai fazer aqui a partir dessa realidade com os pais, com os amigos, com o próprio poder público de levar o equipamento cultural para funcionar dentro da escola? Porque na lógica da matrícula, inclusive, dessas crianças, ela se matricula onde ela mora. Né? Isso aqui já é normal, inclusive tem a ver com o lugar onde está inserido, de mais próximo da sua residência. Por que ele tem que atravessar 60, 40 quilômetros para poder ter um acolhimento, sendo que tem um equipamento que é a escola, a instituição, que não pode ser somente aquele espaço onde a criança vai para a aula e vai embora e fica, inclusive, acaba se tornando a escola esse lugar que não é atrativo, como foi falado aqui. Né? E a gente precisa começar a debater sobre a política do bem viver. Não só falar sobre os nossos problemas. A gente está cansado de ser perspectiva e expectativa de números de dados ruins. A gente quer ser feliz também. A gente quer ter o direito, inclusive, de envelhecer. A gente quer ter o direito de chegar a ser idoso, com muita vitalidade, com muita saúde, com muito acúmulo. Mas, para isso, a escola precisa também, e a comunidade, e o poder público também, não só esse, mas o próprio terceiro setor também, de poder ajudar a fomentar isso aqui. O fomento da cultura, como eu falei, é algo fundamental, porque se você nega o direito da cultura para aquela criança, você está negando o direito dela viver e ter sua própria identidade. A afirmação da identidade no espaço também da escola ela é fundamental para que a gente consiga barrar e mitigar as crises de ansiedade que a gente tem. Não só somente por isso, mas por todo o debate que faz, seja ela no âmbito da cultura, seja ela no âmbito do meio ambiente. É ou não é que quando hoje crianças, jovens e adultos, quando vê uma notícia de que vai chover muito, já tem uma crise de ansiedade porque a casa vai alagar. Então a gente tem a ver também com o debate, inclusive, socioambiental, que perpassa tudo isso. Tudo isso que a gente está discutindo da saúde mental e da política do bem viver, que ela precisa estar apresentada para essas crianças e para os jovens. E não somente isso, nós precisamos ter no nosso dia de nosso pensamento, uma política de tradução do que é a saúde mental. Porque não só basta a gente fazer um seminário na escola durante o Setembro Amarelo e não começar a mitigar essa política, não fomentar, na verdade, essa política desde o início do ano até o fim do ano e até mesmo ao longo do processo das escolas, porque as escolas têm super condição de conhecer muitas das vezes as crianças do que as próprias famílias. Então, a escola precisa e a comunidade, o poder público precisa aí andar de mãos dadas para poder fazer esse equipamento de acolhimento também.
Perfeito, pessoal. Queria, então, aqui abrir para as perguntas. A gente já selecionou aqui uma perguntinha aqui online. Queria também abrir para a plateia, se alguém tem alguma pergunta. Ali, ó, já vê. Quem consegue? Agora, aqui. Isso, vamos lá. Primeiramente, bom dia. Parabenizar a Fundação, porque uma mesa composta, eu como educadora, como professora de História, uma mesa composta por mulheres pretas, da periferia, por uma pessoa indígena, pelo Norte e o Nordeste representados, para mim, é quando a ciência toca o sagrado. Então, parabenizar a Fundação pela iniciativa, porque é emocionante presenciar um momento como esse, né? Dizer para a Esther que eu acolho a sua dor, porque eu partilho dela, infelizmente. Então, a sua dor é minha também. E não posso deixar, enquanto educadora, né, de fazer uma provocação para a gente poder refletir em cima das falas de vocês. Dizer que a arte salva, que a gente precisa se preocupar tanto com a arte como a gente se preocupa com o IDEB, né, com as avaliações externas de língua portuguesa e matemática, porque a arte salva. E vocês são a prova disso. E aí eu lanço a provocação, né, das políticas públicas na área da educação e da saúde, para a escola ser um lugar de acolhimento, para que os professores continuem sendo brilhantes. E aí eu vou defender ferrenhamente a minha classe, porque somos, né, a gente não tira leite de pedra, a gente tira a chocolatada do deserto. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente também precisa debater a saúde mental do docente. Porque pessoas feridas sangram em cima das outras. E o professor adoecido, ele não consegue ajudar seus estudantes. Então, é preciso, com urgência, para ontem, porque, como diz o Emicida, tudo que nós tem é nós. A gente precisa discutir a saúde mental docente, né? Para eu poder colocar a máscara na minha adolescente, eu preciso colocar em mim antes. Então, fica a provocação, quero que todo mundo reflita aí. A gente precisa falar da saúde mental do jovem, sim, porque ele está meio ali largado, abandonado no mundo adulto, mas a gente precisa refletir sobre a saúde mental dos professores e professoras, para que a escola seja, sim, um lugar de acolhimento, porque é nela onde as crianças e adolescentes passam a maior parte de seu tempo. No mais, muito obrigada pela existência de vocês e por serem exatamente quem vocês são. Obrigada. A gente tem também aqui, ó, virtualmente, a Ana Paula Maia contribuindo conosco, perguntando também para vocês como engajar as crianças e adolescentes das comunidades nos projetos sociais oferecidos na saúde básica. E junto a isso, também coloca uma provocação da Renata Mello, que é mãe de um adolescente de 12 anos, comunicadora, também perguntou como aumentar também esse envolvimento dos pais nesses processos. E aí, só por conta do tempo, vou pedir para vocês, então, em 2 minutinhos, desafio super difícil, tá? Em 2 minutinhos, e mediando um pouco da fala do nosso colega aqui, e também da Ana Paula Maia e da Renata Mello, por favor. A gente pode começar pela Tainá. Me deu um desafio difícil assim de cara já, né? Bora lá. Vou tentar organizar, então. Em primeiro lugar, te agradecer também, né, pela a sua reflexão. Hoje, nesse projeto que eu faço parte do Educa Mais, a gente atende, inclusive, a comunidade, né, externa à escola, então, pais, avós, maternos, paternos, enfim, toda a família, né, porque a gente sabe que, para a gente falar da saúde mental do jovem, a gente precisa ter esse tripézinho, assim, né, sociedade, família, escola também, não só do jovem, mas da população como um todo. E, justamente, a escola tem uma proposta de estender isso, né, a todos os docentes, então, a gente faz oficinas também com os docentes, e a gente não fala só da realidade da escola, né, a gente fala daquela questãozinha fundamental, quem cuida do cuidador. E nesse espaço da comunidade escolar, né, o docente é também o cuidador, os funcionários da cozinha, né, o pessoal que faz a organização ali do espaço externo e interno.
Então, quando a gente fala de comunidade escolar, eu sinto que os docentes estão no bolo também, né? E é importante que estejam, porque não vai existir comunidade escolar sem vocês, né? Então, que bom que a sua questão foi jogada aqui para a gente hoje também, colocada. E as outras duas perguntas, a minha cabeça está tentando lembrar, mas eu acho que é como a gente ajuda as pessoas a se engajarem cada vez mais, né? Como é que os jovens podem se engajar nos projetos, mas também os pais, né? Da mesma forma como eu falo para os jovens e trouxe aqui para vocês, eu acho que é muito da linguagem, né? Como é que a gente comunica que a gente está fazendo um trabalho ali na atenção básica, que é para cuidar da saúde mental do seu filho, né? Eu gosto muito de trazer coisas do cotidiano. Então, acredito que se a gente dialoga com, né, uma pessoa responsável por um jovem, quais têm sido as suas dificuldades? Coloca aqui para a gente, as minhas dificuldades são essas. Então, a partir das suas dificuldades, vem cá que eu quero te mostrar esse projeto, né? É aquilo que eu falei do caminho inverso. Não é levar para o outro o que a gente acha que o outro necessita, mas é buscar no outro quais são as suas dificuldades para que esses projetos consigam abraçá-las a partir disso. E eu acho que vem muito desse lugar da escuta, né? Porque o saber poder convence a gente de que é a gente que sabe as coisas. Mas a construção coletiva de aprendizagem mostra que é pelo lugar inverso. É no coletivo que a gente constrói. Então, acho que é um pouco por aí. Nossa, essa segunda questão eu vou deixar o assino embaixo em tudo que você falou. Não falaria nada diferente. E só acrescentar, muito obrigada pela sua fala. Me emocionei aqui, tive que segurar um pouquinho. E falar também que é isso, quem cuida da saúde mental de quem está cuidando, né? E também de pensar que é uma geração, né, de docentes, de pais também, que é uma que eu quero trazer aqui, no qual vê muito isso ainda como um ponto de fragilidade admitir essas questões, né? Quando eu falei, né, na minha fala que o público jovem ele já dentro das escolas, na internet, está sendo muito falado sobre saúde mental. Numa população mais adulta, isso ainda, pela maioria das pessoas, é vista como um ponto de não, eu tenho que dar conta de tudo, eu preciso dar conta de tudo. E acho que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês de outra forma. Mas da gente tomar esse cuidado também, tanto com os professores, quanto pensar nesses pais também que sempre que foram criados com a fala de que ansiedade é frescura, depressão é frescura, e aí, de repente, ele tem o filho dele que está com essas questões. Então, a gente precisa falar com essa pessoa também, né? E aí, trazendo um exemplo rápido, ontem eu estava conversando com uma amiga minha que é professora e que está tentando adentrar com o Islã interescolar dentro da escola dela também, e ela está conversando sobre isso, e aí ela falou assim, e aí a professora que ia dar aula sobre o Islã não tinha artefatos para isso. Ela tinha lido um texto sobre Islã e ela ia ter que dar uma aula sobre isso. Então, o quanto também a gente está trabalhando, né? Isso precisa ser trabalhado, mas o quanto esses docentes estão sendo instruídos para isso também, né? Então, isso entra tanto desse fator de instrução mesmo, de como eles vão ser acolhedores nesse momento, e o quanto eles também precisam ser acolhidos, né? Uhum. Então, queria trazer essa complementação na sua fala também. Boa. Obrigada, mais uma vez. Queria colocar como exemplo, eu sou estudante de pedagogia, já atuei em escola, e estudante de escola pública que atuou em escola particular. Dentro da escola particular, eu vi a profissional que estava ali para atender as crianças e os jovens, na parte psicossocial, ela atendia principalmente os docentes. Porque eu estou assim, no 4º semestre, na metade da faculdade, e estando em campo, eu já percebi que basicamente, você continua estudando a vida inteira, e ainda dá aula, e ainda prepara a aula, e ainda faz avaliação, e ainda presta atenção na forma do desenvolvimento do aluno, e é muita coisa para lidar. Não tem como fazer tudo de uma forma individualizada. Então, eu acredito que esse cuidado ele pode sim ser revertido para as escolas públicas, e que esses docentes que estão sendo contratados como
para um trabalho psicossocial com os jovens, ele também deve ter um olhar e uma preparação para lidar também com os docentes, porque quando você passa a enxergar muitas violências e a denunciar aquelas violências que estão acontecendo, elas te afetam, para além do que a sua própria vida lhe entrega. Então, é o mesmo olhar que deve se ter, principalmente com os profissionais da saúde, que tem que ter um acompanhamento também. É basicamente o mesmo olhar e podem ser usadas as mesmas políticas de forma efetiva. Boa. Obrigado pelas perguntas. Pessoal, isso também está, inclusive, linkado à última pergunta. Eu vou continuar batendo na tecla que a instituição escola ela não pode andar só. A comunidade ela precisa estar de mãos dadas para isso aqui. Porque a escola, o debate da saúde mental, do processo da criança, desenvolvimento da juventude, ela precisa estar incorporada ao seu território, porque senão perde o valor do sentido da vida de onde essa pessoa veio. A gente precisa começar a incrementar o debate sobre territórios também, nesse fomento da saúde mental, da sua libertação dentro da escola. Quando eu falo que a gente precisa adaptar as escolas para ser um equipamento também de acolhimento, a gente está falando disso. Por que sábado e domingo a escola fica fechada e a comunidade não pode ser ali para, por exemplo, ser um teatro lá dentro? Para ter uma roda de hip-hop, um curso de formação de fotografia? A comunidade pode usufruir desse espaço. Mas cabe a gente conseguir pensar a metodologia de como vai fazer isso. E que não é da responsabilidade dos professores, dos diretores, muito pelo contrário. Inclusive, pode até ajudar nesse fomento também, levando a comunidade, adaptando as reuniões, que aquelas reuniões de pais, que às vezes é muito hostilizador para a criança ou para a mãe, adaptar em um processo de formação, de poder explicar o que está acontecendo na escola. Eu lembro que eu passei na escola e eu vi uma chamada assim. Seu filho tem vergonha de falar? Sábado, teatro, 13h, teatro da escola. Bombou. 200 inscrições de várias escolas diferentes. É dessa metodologia que a gente está falando do acolhimento. São dessas vivências. A gente precisa não só dar protagonismo, Rodrigo, para as crianças e para os jovens, mas dar também um espaço de voz para eles. Porque o protagonismo e voz não pode andar separado, precisa estar junto. E essa é uma das estratégias que a gente já vê, tem condições de fazer, e eu acho que o Brasil e a juventude brasileira também está preparada para isso. Obrigado, gente, pela participação. Estou muito empolgado e feliz de estar aqui. Boa, perfeito, pessoal. Então a gente está chegando ao fim desse painel, que passou muito rápido. A gente vai encerrar com a Tawane, inclusive conosco, num momento bem cultural aqui, bem legal conosco. Queria só agradecer, reforçar um ponto que a Tainá trouxe, que é muito importante. Em todo o trabalho que eu realizo e na minha vida como um todo, eu tenho muito isso como missão. Enquanto estudante que veio de escola pública, essa questão do direito de sonhar. E eu acho que falar sobre saúde mental, falar sobre envolvimento juvenil, falar sobre comunidades escolares, envolve muito isso. Esse direito de sonhar que a gente precisa cada vez mais devolver para as juventudes brasileiras, de norte a sul do país, provocando cada vez mais isso, e inclusive transformando isso em política pública, não só no idealismo de cada um de nós aqui, mas também levando para a prática, para o realismo da coisa. Então, queria agradecer a cada um de vocês, agradecer também ao convite da Fundação e aos parceiros, e dizer assim, tem uma frase da Cecília Meirelles que fala que o natural da juventude é crer. Então, que possamos todos crer cada vez mais em um Brasil melhor e um Brasil cada vez mais atento a essas pautas que a gente tão bem dialogou aqui. E aí passo para a Tawane. E aí, gente, nada mais justo do que a gente terminar com uma poesia também, né? Então, eu vou recitar uma poesia para vocês. E aí eu falei, né, que era isso, que eu ia conversar sobre esses nossos extremos que precisam ser respeitados de outra forma. E eu tenho uma poesia que conversa muito com isso. Eu vou recitar ela para vocês. É importante falar que essa poesia está no meu segundo livro, A Pluralidade da Poeta, que eu tô com algumas unidades aqui. Se alguém quiser adquirir depois, vou estar aí até a hora do almoço, dá para a gente conversar também, tá bom? Então, vamos lá. No Islã, licença aqui, gente, ficar em pé. No Islã, a gente tem uma coisa que é um grito de guerra ou de paz, depende da perspectiva de cada um, que a gente faz antes da poesia, né? Então, um bem basiquinho. Eu vou puxar 1, 2, 3 e vocês vão gritar Islã. Vamos lá, vamos testar. 1, 2, 3. Beleza. Aí eu vou começar a poesia. Aí essa vez é um teste e tal, aí dessa vez a gente faz mais forte. Vamos lá. 1, 2, 3. Quando eu pergunto se você está bem,
Eu quero saber se você está bem mesmo. Daqueles momentos que a gente deita a cabeça no travesseiro, e não de quando por obrigação você fala que está suave, parceiro. E o seu psicológico está inteiro? Ou as paranoias já te consumiu? E os dias para descanso que você nunca mais viu, você está dormindo bem? E as coisas para te tirar da sua realidade, que você já virou refém, você segue achando engraçado ter uma vida de sedentário? E as hidratações na pele? Tá em dia? Qual foi a última vez que no seu silêncio você curtiu sua própria companhia? Tá vivendo como quer? Ou tá só existindo e a vida tá fazendo contigo o que ela quiser? Somos a nova geração, da luta, a salvação de todo o pessoal, mas não do individual. Me empurraram o estereotipo de forte e eu não sabia como reagir. Hoje eu só tenho a certeza de que eu não posso errar, é que eu sou pesada demais. E tá foda de me aguentar. O quanto a militância já te salvou, mas o quanto também ela já te abalou, isso cansa e muitas coisas me espanta, mas a maior é você acharem tranquilo vir aqui falar de sangue, porque eu estou procurando algo que estanque. Somos poetas, porque tem cidade que corre aqui dentro, precisa sair, a escrita veio e me deixou fluir, que ideia é essa de ser dona de uma razão absoluta? Eu empurro a porta que está falando puxe, e desculpa decepcionar vocês, mas eu não vivo só de luta. Eu sou sim, as minhas poesias, eu não queria ser feminista e recebo a delicadeza, mas também sou o dia que o machismo bateu na minha tia e eu nem sabia o que eu fazia. Eu sou sim referências e cada punchline contra racista, mas também sou o dia que falaram mal do meu cabelo e o meu corpo só travou por inteiro. Eu sou escritora e eu me acho muito boa no que faço, mas eu sou péssima em criar e manter laços. Eu nunca sei como me expressar e me irrita não conseguir mudar. Eu sou forte pela minha postura de palco e cada grito que eu dou com emoção. Mas saindo do palco, pouco sabe como eu odeio a minha ansiedade e tenho medo de cair em depressão. Eu sou sim a legião que falou que depois do Marcos Vinícius não teria mais. E faz quanto tempo mesmo que a família da Agatha a gente chorou, implorando por paz. Toda poesia eu falo como a gente vai ganhar, mas nessa daqui eu perdi. Eu não sei como prosseguir. Preparar terreno dói e é só depois da morte que constrói a nossa fama de herói. A gente já salvou muito com a poesia, mas isso só vale se salvar vocês também, poeta, sabia? Por isso, tire um tempo para vocês. Descansa, militante. Dê risada de memes que não faça sentido. Assista algum filme que vocês acham divertido. Beba um copão de suco de laranja. Se não tiver tempo, arranja. Escreva sobre amor, amizade, comida, cachaça. Pega a sua vida e recupere a graça. Dê risada pra caramba. Vá pra algum samba. Não fique mal por chorar. Bota pra fora o que tá a te agoniar. Tranquilize sua mente e se desligue por um tempo. Para que assim, quando você estiver bem, você possa respirar e com o psicológico intacto falar, e aí, quebrada, hoje, qual é a guerra que a gente vai enfrentar? Obrigada. Muito obrigado, gente.